Neste vídeo mostrarei todos os detalhes de montagem desta linda peça, um porta-latas em forma de vagão. Esse é um projeto que particularmente eu gostei muito de fazer. Foi bem bacana, tanto a elaboração do projeto, quanto a montagem aqui do conjunto. Então já vai deixando o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se desejar ter acesso a esse projeto e muito mais, acesse nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição. Bom, então vamos lá à montagem. A primeira coisa que eu faço é separar todas as peças iguais para que fique fácil identificar o que é o que, tá? Como esse projeto é um projeto que eu mesmo fiz, então acaba sendo um pouco mais fácil realizar a montagem. Agora, quando você não conhece o projeto, é um projeto que pegou de terceiros, aí é importante que você tenha algumas imagens da peça montada para que facilite aí a montagem. Então vou iniciar aqui fazendo a montagem primeiramente do trilho. Estarei utilizando cola de contato, cola instantânea, desculpa. Então, aplicar uma gotinha de cola no ponto de união aqui do trilho. Essa peça que forma o dormente, na verdade, né? E aqui não tem erro, porque nós temos um encaixe cruzado. Então, faço a montagem aqui da primeira peça. Aqui a segunda peça que eu montei foi do lado oposto, justamente para poder travar a estrutura do trilho. E agora é só completar a colagem das demais peças. Então aqui o trilho está concluída a montagem dele, a colagem. Vou deixar essa peça aqui de lado. Agora eu vou efetuar a montagem do conjunto que faz parte ali do eixo das rodas do trem, tá? Do vagão. Então vamos lá. Aqui eu tenho essa peça que serve para fazer o eixo das rodas e vai presa ali na parte da estrutura do vagão. Então são duas peças de 3 milímetros que devem ser coladas juntas para que o eixo fique reforçado com 6 milímetros. É importante que essa colagem fique bem alinhada aqui na parte dos pinos para que evite problema na hora de executar o encaixe ali, não tenha nenhum tipo de atrito. Agora realizar a montagem das rodas. As rodas então tenho essa peça que faz parte do interno da roda e esse ressalto que serve para correr em cima do trilho do trem. Só que aqui percebam que para fazer a colagem livremente aqui eu teria um pouco de dificuldade para conseguir centralizar, visto que essa roda aqui ela vai estar girando ali, né? Então é importante conseguir o mais próximo possível a centragem dessa peça. Então eu resolvi fazer da seguinte forma: eu tenho um gabaritinho aqui que ele tem a mesma geometria do externo aqui da roda, e ele me permite encaixar a parte interna com precisão, dessa forma. E para isso eu utilizei uma fita dupla face nessas peças aqui, porque se eu fosse utilizar a cola de contato, ela poderia espalhar e acabar colando o gabarito também. Então aqui basta eu remover esse o liner ali da fita dupla face. Então aqui eu posiciono primeiramente o gabarito junto da roda e aí depois eu venho com a outra peça. Eu faço uma leve pressão aqui e está colada, centralizada. Então dessa forma eu faço a colagem de todas as outras peças. Então agora eu farei a montagem do conjunto ali de rolagem do vagão. Vou precisar de dois eixos, essa peça aqui que é um espaçador, as duas aqui que fazem o posicionamento dos eixos,
2 pininhos de trava, esse pino aqui em forma de T, e 4 rodas. Essa montagem aqui é um pouquinho chata de fazer, tá? Primeiramente, um espaçador aqui na peça que faz o posicionamento dos eixos. E aqui no pino eu vou colocar uma gotinha de cola, só para garantir que ele trave ele mesmo o espaçador. Dessa forma aqui, ó. Ok? Atenção para esse detalhe que o recorte aqui desenhado fica para o lado de baixo. E no eixo, esse pino de encaixe fica voltado para cima. Então agora aqui eu pego uma roda, posiciono dessa forma e encaixo aqui no posicionador ali do eixo. Às vezes um pequeno descuido ali a gente acaba fugindo da montagem um pouco. Agora venho com a outra peça aqui para fazer, antes colocar as outras duas rodas, né? Agora venho com outra peça fazendo o fechamento ali do conjunto. Aqui forçando um pouquinho, eu acho que consigo fazer. Forçando não, deslocando o eixo aqui para frente ou para trás, eu consigo fazer o posicionamento dele depois. Aqui, ó. Sem maiores dificuldades. Acabou sendo um pouco mais fácil. E aqui eu vou também colar o pino de trava. Passar um pininho de cola. E eu tenho meu conjunto montado. Então, no caso aqui, eu tenho uma certa flexibilidade aqui do conjunto, porque só o centro dele que está sendo travado e permite ali a rolagem da peça. Então, dessa forma eu monto outro conjunto agora também. Como puderam ver, o segundo conjunto foi montado com mais facilidade, né? Então, os dois conjuntos aqui de lado já pronto. Agora vamos começar a montar a estrutura ali do vagão. Então aqui eu tenho essas duas bases e eu vou fazer a união delas com o guarda-corpo. Então aqui, aplicar um pouquinho de cola aqui nas extremidades e nessa região. Não precisa ser totalmente porque tem um espaço livre ali que não vai ter contato com nada. Então eu vou fazer a colagem aqui. Nessa outra peça aqui também. Essas peças são o berço para acomodação da lata. São duas em cada lado do vagão. Fazer a montagem da peça lateral que simula a escada e dá acabamento aqui também. Aqui eu passo cola
a lateral. Eu vou passar dos dois lados aqui também. Aqui tem um detalhe, antes de colar essa outra peça aqui, deixa eu soltar aqui rapidamente. É interessante fazer o posicionamento dessa peça aqui, que é um acabamento que dá no final aqui do vagão. Então, essa peça aqui a gente posiciona ela dessa forma aqui, ó. Se for posicionar do lado errado, ela vai, que seria esse lado, né, o lado errado, ela não vai dar acabamento, ela vai ficar um vão. Então tem que ser, tem um lado certo aqui, por isso o pino é deslocado. A gente não consegue posicionar ela errada, tá? Então, no caso, essa peça eu não preciso de colagem, porque a outra que vai vir aqui, ela já faz o travamento do conjunto, então não preciso estar utilizando cola nela. Então agora sim, eu faço a colagem dessa peça. Aqui está parcialmente montado. Agora eu vou fazer montagem da estrutura superior aqui do vagão. Deixar essas peças aqui para depois. Aqui nós temos um pino, que ele deve ficar sempre apontado para baixo para fazer a montagem aqui na estrutura. E nós temos essa peça que faz o fechamento aqui da lateral, na parte frontal, desculpa, parte traseira. Essa peça aqui nós também não precisamos fazer a colagem dela, porque essa estrutura depois a gente pode colar ela aqui. Tá? Caso você não deseje colar para poder remover a lata de cerveja, então é importante fazer a colagem desse conjunto aqui. Então inicialmente aqui eu vou montar sem a cola para vocês verificarem aqui como vai ficar o projeto. Então faço essa montagem. Eu tenho esse outro estrutura que vai na parte superior. Como aqui eu tenho tá livre, eu posso entrar com essa peça aqui, forçando um pouquinho ali lateralmente. A gente consegue realizar a montagem aqui, ó, sem grandes dificuldades. Então aqui uma estrutura montada. Então tenho as duas estruturas montadas e realmente não precisa de cola nessas montagens aqui. E agora vocês perceberam, mesmo que eu queira remover posteriormente, né, deixar livre em cima do vagão, só encaixado para remover. Porque nós temos essa peça aqui que faz a união desses dois conjuntos e garante que o travamento, então nós podemos colar essa peça. Aqui vai ser preciso afrouxar um pouco essa montagem por conta dos pinos aqui, que eu acabei deixando de montar depois. Então vou vir aqui, ó, montar primeiro esse lado. Reparem que essa peça ela sai um pouco, tá, para o lado externo, um pino, que serve para colocar essa peça depois de acabamento de ambos os lados. Então aqui eu posso fazer a montagem dela aqui assim. Agora eu afrouxo aqui, vou ter que tirar, né, na verdade, e aí faço a montagem novamente. E ao invés de colar também essa peça, eu vou colar essa peça aqui. Isso acaba aí economizando um pouco de cola na hora de realizar a montagem do conjunto. Então, ó, a estrutura aqui está montada. Agora eu venho com essa peça fazendo o acabamento. Eu aplico um pouco de cola para poder fazer o travamento desse conjunto todo. E a estrutura superior está pronta. Aqui são algumas peças de enfeite, né? 2 corrimãos que vão na parte frontal e traseira e 2 placas que seriam de alerta. Agora eu vou fazer a colagem
do conjunto aqui na estrutura, né, do conjunto de rodas na estrutura. Por ter utilizado, né, duas peças de 3 milímetros colado, pode ser que de repente o encaixe aqui tenha ficado muito justo. Vou fazer um teste aqui antes de passar a cola, e se o encaixe aqui vai ser legal. Aparentemente vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer o encaixe. Então aqui nesse caso eu vou utilizar uma ferramenta de ajuste técnico emergencial, uma lima, tá? E vou fazer uma limagem aqui, ó, no pino de encaixe para deixar ele um pouco mais fino e favorecer o encaixe, tá ok? Depois eu farei um ajuste nesse projeto, criando uma pequena folga naquele furo de encaixe, para que não precise ficar lixando toda vez que for produzir uma peça dessa. Então deixo uma pequena folguinha que eu acredito que tenha esquecido de colocar no projeto e acabou dificultando um pouco essa montagem, mas é uma situação que a gente resolve aqui tranquilamente. A montagem acabou ficando bem justinha, não vai nem haver necessidade de fazer uma colagem. E aqui também a montagem foi bem justa, não vou precisar utilizar cola. E o vagão já está quase no jeito. Então aqui, fazer o posicionamento de uma lata de cerveja. Vou vir com a estrutura para poder fazer a montagem dela na carroceria do vagão. Se você desejar que essa lata nunca mais saia daqui, e fique um enfeite permanente, você pode fazer a colagem da estrutura. Caso você não deseje retirar a lata, pode deixar sem cola, né, ou então passar um mínimo de cola só para dar uma travadinha, depois você pode forçar que ela, né, vai descolar. Tá? E agora para as peças finais, fazer a colagem aqui do corrimão. Bom, então finalizamos a montagem aqui do vagão. E agora eu vou colocar ele em cima do trilho para ver se correu tudo bem. Então, posicionando ele aqui, ó, com as pistas de rolagem ali certo em cima de um lado e do outro lado também. É isso aí, espero que tenham gostado de acompanhar mais esse trabalho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e um grande abraço.